Bom dia, aqui é João Carlos Suzano Figueiredo, Coruja JF, usando hoje esse canal aqui do Instagram, depois eu vou passar para o Facebook também. Se não for automático, vocês poderão acompanhar lá também no Facebook também, João Carlos de Souza Lima Figueiredo. Bom, o que me traz aqui hoje é o seguinte assunto. Depois que a gente vê a destruição de uma cidade como Juiz de Fora, como tem ocorrido, né? E as pessoas falam assim, poxa, mas a cidade está destruída, a cidade está desfigurada, a cidade está com uma maquiagem, né? Maquiagem de concreto em cima de uma praça que homenageava Antônio Carlos de Andrade. Uma cidade que não respeita nem a independência do Brasil, e coloca em toda a sua extensão o nome de um presidente. Não que eu seja contra, mas poderia da Pá de Café para cima, ali até a universidade, ser o nome do presidente e para trás, ou vice-versa. Mas você eliminar a memória é uma prática muito comum desses subversivos, dessas pessoas que destroem a memória para ocupar espaços e conquistar os meios de ação que lhes faltam. Porque a caneta, cooptaram todas as forças, cooptaram a caneta, cooptaram todas as forças, todos os corruptos, todos os seduzidos. No Brasil, né, nós já vimos isso, mas em Juiz de Fora principalmente houve uma destruição. E as pessoas pensam, mas por que Juiz de Fora foi destruída? É porque concreta uma praça chamada Antônio Carlos de Andrade e coloca o nome do prefeito Tarcísio Delgado, que eu não sou contra também. Poderiam ter colocado uma rua, uma via para o prefeito Tarcísio Delgado. Por que não um anel ao redor da Universidade Federal de Juiz de Fora, já que ele foi aluno de Direito, né? Acho, salvo engano, da turma de 1967, inclusive foi presidente do diretório acadêmico como interventor. Ele foi nomeado como interventor pelos militares da época, poucas pessoas sabem disso. Eu li esses anais do DA Benjamin Colucci porque eu fui secretário do DA em 1983. Então, assim, Juiz de Fora tem uma história para ser contada, mas eles destruíram Juiz de Fora. A verdade é que ela foi destruída. Foi destruída pelo Cesama, foi destruído o Parque Industrial, foi destruído a Empave, foram destruindo tudo. Juiz de Fora destruiu a Cândido Tostes. O Juiz de Fora conseguiu destruir a Cândido Tostes. O Parque Industrial destruído, você destrói o DNA da cidade, que é a industrialização. Sem prosperidade e sem rendimento, sem emprego, você arrecada menos. Mas aí, se arrecadasse mais, iam gastar mais com coisa que não presta, porque Juiz de Fora foi destruída nesses últimos 40 anos. Principalmente nesses últimos 30 anos. Eu não vou explicar porque Juiz de Fora foi destruída nos últimos 40 anos detalhadamente, não. Mas são muitos fatos. Então as pessoas falam assim, não, mas eu pensei que você ia falar das enchentes. Não. Enchente vai ter a nossa eternidade. Nós vamos ter, eternamente nós vamos ter enchentes. Nós não temos a tecnologia do Japão para colocar trilhões de litros d'água abaixo da terra para fornecimento de água potável à população. Nós não temos essa tecnologia. Eu não sou utópico, né, como um comunista que acha que todo mundo vai ter iPhone de 8 mil reais, de 15 mil reais para os 8 bilhões de habitantes. Eu não sou utópico de achar que nós vamos fazer, como se fez em Tóquio, um asterisco com 8 andares de linha de metrô, e depois eles colocam toda a fibra ótica por baixo, toda a eletricidade, e por baixo ainda tem 8 trilhões, 10 trilhões de litros d'água para fornecer água, onde a água escoa, a água é captada. Não vou partir para isso, que é um modelo para o Brasil utópico. Não vou ser visionário ao ponto de achar que nós temos a capacidade de fazer isso, porque nós não damos prosperidade, a gente cobra muitos impostos. A gente tira o couro do empresário e tira 50% de cada pessoa do Brasil para o governo gastar com o que não presta e você ter dificuldade de comprar as coisas. E com menores impostos, todo mundo gastando, a arrecadação seria muito maior. Mas eu não vou explicar economia e matemática aqui, porque nem todos estão afetos a isso. Mas quem tem um pouquinho de cérebro vai entender o que eu estou falando. Se nós tivéssemos 10%, 15% de impostos, todo mundo poderia consumir muito
e muito se arrecadaria, porque muito seria produzido para demanda e todos poderiam pagar impostos, inclusive. Se todos pudessem pagar impostos, 10%, 15%, nós teríamos uma arrecadação muito superior, porque com produção elevada, com demanda elevada, com prosperidade, a arrecadação seria maior. Mas esses impostos altos são para sustentar o governo, não é para sustentar o povo. Aí que está o problema. Agora Juiz de Fora está destruída por causa das enchentes, por causa dos alagamentos, por causa dos desmoronamentos? Não, porque a cidade foi sendo destruída aos poucos. Ela foi sendo destruída assim, faz o Estrela Alta lá para acabar com Santa Luzia. Dane Santa Luzia. Quem se lembra ali da Deusdedite Salgado, quando canalizaram, quem foi responsável por isso? Quem assinou? Quem assinou Estrela Alta? Quem autorizou Estrela Alta existir? Estou falando isso desde 2019, 2020. Tem 6, 7 anos que eu estou falando isso. Tem vídeos aí na internet falando sobre isso. Mas aí querem que o Rio Santa Luzia, o Rio Ipiranga aconteça. Uma hora vai acontecer, porque eles impermeabilizam o solo. Nós estamos em terreno topograficamente difícil de bacias com vale. Pantanoso de charco. Você encontra no Rio Branco, se você cavar 20, 30, 40 metros, você encontra água. Ou seja, você está querendo colocar essa água onde? No rio que está poluído e que está todo assoreado? Então, a cidade foi sendo destruída. Agora, não pense que não veio dinheiro, não. Veio mais de R$1 bilhão, se nós atualizarmos, para colocar onde? Se 90% do Rio Paraibuna continua todo entupido e a calha não foi mexida para que receba mais água. Não precisava ter subido aquilo tudo, né? Poderia ter subido menos. Aí não teria alagado o Avenida Brasil como alagou ali perto do Albert Sabin. Então as pessoas não têm noção que a Getúlio Vargas, a Batista de Oliveira e a Franz Bernardino inundaram em 1940. Dessa vez inundou até Santo Antônio. Rio Branco e Santo Antônio. Ou seja, daqui a pouco a água vai inundar Tiradentes ou Ligar Maciel, pelo jeito que está caminhando. Nem os padres sábios da Academia de Comércio, Colégio Cristo Redentor, teriam feito a academia ali onde fizeram, que a água não chegaria. Teria feito lá no Morro do Cristo. Mas até no Morro do Cristo está chegando o problema. Por quê? Porque não há manutenção, não há zelo, não há cuidado. Então, quando isso acontece, o que ocorre? A cidade vai sendo destruída. Então, a cidade foi destruída pela natureza. Claro que vai ser destruída pela natureza, mas 10% só, gente. Não 90%. Você não pode colocar pendurada 150 mil pessoas nas encostas e deixar construir e autorizar que ali viva gente, não tirar e não fazer projetos de outros bairros. Não permitir que façam outros bairros em outros lugares. Tem que se permitir que expanda a cidade, o centro administrativo se expanda, que vai para a BR-040. Não fazem nenhum porte com portal para a cidade ter uma outra via pela BR-040, entrando num pórtico bonito ali pelo São Pedro. Faltam só 80 metros, não fazem. Então agora a cidade está com problema, porque a Gentilfone está impedida de transitar, porque está desmoronando no Vale do Ipê. E aí não tem a BR-040 para entrar no São Pedro. Aí fica lá com precariedade pela Mindoca e pelo Borboleta e pelo Vale do Ipê, e pelo Democrata, pelo Mariano, deixando uma confusão onde não tinha esse trânsito todo. Porque na universidade também não comporta tanta gente assim. E as pessoas que querem ir para a Zona Norte ou para a Zona Sul, tem agora que passar tudo por um lugar só. E aí você coloca aquela cidade alta toda descendo ali no sentido do Vale do Ipê. Isso daí é uma forma de se organizar a destruição. E isso foi paulatinamente, porque nós só tivemos governos de esquerda depois do Melo Reis. Preste atenção, só de esquerdas. Ninguém ali é conservador, nem liberal. Nenhum deles. Todos foram de esquerda. Aí nós colocamos uma extrema esquerda para administrar e falamos assim, não, peraí, vamos colocar uma pá de cal agora com a prefeita do PT. É isso que fizeram. Construíram a destruição. Vamos planejar, só o único planejamento que teve, vamos destruir a cidade. Aí fala assim, as chuvas e o terremoto de Juiz de Fora acabaram com a cidade. Claro que não. Se tivesse bem estruturada, bem organizada, com zeladoria, com limpeza, com despoluição, com planejamento, projetos, tudo já resolvido, com a independência limpa ali por baixo no seu córrego 15 de novembro, se tivesse tudo feito, sabe o que ia acontecer? Ia ter inundação, mas não ia ter catástrofe. Então, isso daí é a população de Juiz de Fora que elegeu, depois em segundo lugar, a prefeita de hoje. A prefeita que está aí hoje, ela
Ela ganhou no primeiro turno e ficou em segundo lugar, porque a outra população a que não vota, ou que vota em branco e nulo, ela se isentou, falou, não vou votar em ninguém não. E aí isso que ela faz, falou assim, deixa o segundo lugar ganhar em primeiro turno. Foi isso que aconteceu. A cidade é responsável, ela é escrava e refém da sua própria ignorância, por não ter tido vontade de entender o que fizeram na Deusdete Salgado, o que fizeram na Estrela Alta. Isso são só exemplos, alguns exemplos, canalizações imbecis, porque não tratam da coisa na sua origem, impermeabilizam o solo, não trabalham com intertravado, com permeabilização, não trabalham com isso. Então vamos asfaltar tudo, vamos cimentar a Praça Antônio Carlos, que é só um exemplo. Aí nós vamos ficar com essa cidade do jeito que está e vamos falar assim, nossa, a cidade foi destruída. Sim, está sendo destruída há 40 anos. E o resultado é catástrofe. E espero que não tenham mais chuvas até o final de março, porque as águas de março estão indo embora, mas elas não foram ainda todas. Se tiver uma outra chuva igual aquela, Juiz de Fora derrete, desmorona, mas aí vai ser culpa de quem? Vai ser culpa de quem? Até para receber donativo em Juiz de Fora é complicado. Até para você ajudar aqui em Juiz de Fora é complicado. Até para você entregar um donativo é complicado. Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Não queriam que entregasse donativos. Como, assim, eu não tenho dinheiro para comprar os donativos, mas eu não quero também que a população de lugar nenhum do país dê esses donativos para não mostrar a minha incompetência. É isso que a gente pensa. É isso que acaba pensando. As pessoas podem ser burras ou ignorantes até um certo ponto, mas depois de um certo ponto eu falo, peraí, isso só acontece com essa gente no poder? Não é que os outros não foram responsáveis, não, eles foram responsáveis porque não tiveram planejamento de Natalino, de Melo Reis, não tiveram. Até o Tarcísio e o Beijano ainda aproveitaram um pouco daquela equipe do Melo Reis. Tinha uma equipe, era só canetar e confiar nos técnicos. Depois desses últimos 30 anos, principalmente, destruíram a cidade. 40 começaram, 30 firmaram a destruição. E nos últimos 8, agora, foi simplesmente o seguinte, os vices assumiram, não fizeram nada, e colocaram a extrema esquerda para governar uma cidade que está desgovernada, sem freio. Abraço do Coruja JF.